esse é o canal Ótimo Juro, eu sou a Gabriela e hoje eu tô aqui pra falar de board games, ou jogo de tabuleiro, né? Enfim, esse é um assunto que muita gente já me pediu pra gravar vídeos sobre. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre board games, falo sobre alguns jogos que eu tenho na minha casa, alguns de quando eu comecei a jogar. E aí, depois desse vídeo, várias pessoas falaram pra eu continuar falando, pra eu falar sobre boards que são adaptados de livros, de filmes e de várias coisas e tudo mais. Mas hoje eu estou aqui, na verdade, pra gravar uma tag. Essa tag, quem fez foi a Laíse, do canal Boards e Books, e ela adaptou, né, pros board games, e da adaptação dela eu coloquei mais duas perguntas que eu achei que eram legais de serem respondidas, então vamos responder. Antes disso, eu queria só falar que existem algumas nomenclaturas estranhas e subdivisões que quem não joga não conhece muito bem, mas eu vou explicar conforme forem surgindo. E vou explicar já também que a maioria dos jogos que eu vou citar aqui são jogos em inglês, porque na verdade a grandiosíssima maioria deles só existe em inglês. Agora a gente tem algumas empresas que estão fazendo as traduções desses jogos e trazendo para o Brasil, mas ainda assim a esmagadora maioria continua sendo jogos em inglês. Bom, a primeira pergunta é: qual é o seu jogo de tabuleiro favorito de todos os tempos? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil porque... eu não sei, cada hora a gente tá afim de jogar alguma coisa. É como se fosse livro, mas ainda pior, porque eu acho que livro a gente lê algumas vezes e jogo a gente joga sempre. Então às vezes um favorito desfavorece. Não sei. Mas enfim, eu coloquei alguns aqui porque pra mim é impossível citar um só. Os meus favoritos então são Ticket to Ride, Le Havre, Seven Wonders e Arkham Horror. Todos eles são jogos que eu jogo há algum tempo e eu não jogo. Principalmente, acho que, não vou falar que é o meu favorito de todos, mas um dos que eu mais jogo e que eu não canso é Arkham Horror, que é inspirado um pouco nas obras do Lovecraft, enfim, é um jogo sensacional. Qual é o seu jogo de tabuleiro favorito atualmente? Então, atualmente, eu acho que dos últimos que eu joguei, que estão assim, nos meus queridinhos, acho que Alchemists, que tem traduzido pro Brasil, ficou Alquimistas em português, Terra Mística, e acho que esses dois são os últimos que eu mais joguei e dos atuais os meus preferidos. Eu coloquei aqui, essa é uma adição minha, essa pergunta, qual jogo de tabuleiro você gosta menos? Então, um jogo de tudo que eu já joguei, o jogo que eu gosto menos é muito polêmico, é Pandemic. E na verdade Pandemic é um jogo que todo mundo gosta muito, muito mesmo, e eu não gosto quase nada, então é engraçado. Porque todo mundo fica muito surpreso quando eu falo isso, mas eu não gosto porque ele é um jogo que ele depende muito da sorte. E na verdade, na maioria das vezes que a gente joga, a gente perde. E não é porque você joga mal, ou por isso, ou por aquilo, é porque o jogo é muito difícil e a falha, ou a porcentagem de falha dele é muito grande. Então eu não gosto muito, não porque eu só gosto de ganhar, né? Mas porque eu não gosto muito da mecânica dele, eu não gosto muito da jogabilidade dele. Eu acho que ele acaba ficando um jogo um pouco enjoativo também. E é isso, é o jogo que eu menos gosto, é Pandemic. Há quanto tempo você joga jogos de tabuleiro? Olha, eu acho que a gente joga, nosso grupo, há mais ou menos 4 ou 5 anos. Eu acho que... Qual o seu estilo de jogo favorito? Então aqui, pra quem nunca jogou, é novato, ou tá começando, ou não sei, nunca ouviu falar disso, existem algumas categorias de jogos, que são jogos de carta, que são card games, né, que são jogos que não costumam ter tabuleiro, né, são só cartas mesmo. Tem jogos que são mais divertidos, mais rápidos e tem menos regras, que são os party games, que é uma boa tradução mesmo, jogos de festa, que são jogos que cabem mais número de pessoas na mesa, são mais rápidos, são mais simples, geralmente são muito engraçados, então party games. Eurogame, que é um jogo que não depende muito da sorte, Eurogame é uma categoria que, na verdade, é basicamente estratégia, você montar ali como você vai desenrolar o seu papel naquele jogo. São alguns jogos que às vezes não chegam nem a ter dados, por exemplo, então eles são puramente estratégicos. E os Ameritrash, que acho que quem é muito focado é uma das categorias que o povo mais desce a lenha. Esses Ameritrash são jogos que, ao contrário dos Eurogames, eles são bem vinculados à sorte e eles dependem muito disso. Então, o pessoal que gosta mesmo, uma linha bem hardcore dos board games, não gosta muito do Ameritrash, pelo que eu já percebi, assim, dos grupos que eu já joguei, dos fóruns que eu já participei, dos grupos do Face, mas eu não tenho absolutamente nada contra.
Mas voltando pra pergunta, o meu estilo de jogo favorito, apesar dos pesares, são os Eurogames. Eu gosto mesmo de jogos que tem pouquíssima ou nenhuma sorte, que dependem única e exclusivamente mesmo da minha estratégia. E se não tiver dados, melhor ainda, porque esse é daquele que você tem que queimar ali mesmo para sair dos problemas. São os meus preferidos. A pergunta 6 é: qual o seu tema, cenário favorito em um jogo de tabuleiro? Então, claro que a pergunta é autoexplicativa. Existem jogos com diversas temáticas, medievais, fantásticos, futuristas, espaciais, enfim, de tudo. Dessa infinidade de cenários aí, os meus favoritos são os medievais e os fantásticos, com certeza. A pergunta 7 é: qual o primeiro jogo de tabuleiro que você jogou? Então, meu primeiro jogo de tabuleiro foi Game of Thrones. Foi o primeiro jogo que o meu grupo de jogo comprou, nós compramos juntos, foi uma vaquinha. E é isso, Game of Thrones. Qual jogo de tabuleiro você não cansa de jogar? Tem vários que eu gosto muito, estão entre os meus favoritos, claro, mas eu acho que os que eu não canso mesmo, é Ticket to Ride e Seven Wonders. Seven Wonders principalmente, eu gosto muito de Seven Wonders. A mecânica dele é uma mecânica que me agrada demais. Gosto de, assim, a temática é fantástica, gosto muito de mitologia também, é uma temática que me agrada. Então, Seven Wonders eu acho que é o top, e logo em seguida Ticket to Ride. Qual foi sua sessão de jogo mais longa? Nossa, eu já passei por umas sessões de jogos bem longas mesmo. Eu acho que, eu não sei dizer um episódio específico que foi muito longo, mas eu acho que os jogos que eu já joguei que demoraram mais foram Arkham Horror, com certeza, sempre demora muito. É um jogo que, se você jogar com 4 jogadores ou mais, é um jogo de no mínimo 5 ou 6 horas. Na verdade nem é tanto assim, vai. Pra quem joga aí sabe que, né? Twilight Imperium também é um jogo que não acaba. Mas eu acho que aqui do nosso grupo, o jogo campeão de horas aqui é Mage Knight. E a gente já chegou em umas partidas aí de mais de 10 horas, né? Que esse é difícil, esse não termina mesmo. Ainda mais num número maior de jogadores também. Ele é um jogo que é exaustivo. Você tem algum autor ou editora favoritos? Não tenho nenhuma editora favorita, não. Acho que a gente acabou ficando meio... Muito ligado a Fantasy Flight, que ela lança os mais legais de todos, né? Mas não é uma questão de favoritismo, é só uma questão que eles mandam muito bem mesmo. E autor, não sei, eu acho que aí, em designer, talvez, né? Eu citaria o Bruno Catala, que é um cara muito foda. Ele desenvolveu um dos jogos que eu mais gosto também, que é o Abyss, que é um jogo demais, e também desenvolveu o Cyclades, Five Tribes, muitos jogos muito bons. Então eu deixo aí, então, uma menção ao Bruno Catala. Nem sei se estou falando o nome dele certo, hein? Você gosta de ler o manual inteiro antes de jogar ou prefere aprender com alguém que já saiba as regras? Gente, eu sou a mais preguiçosa pra ler manual, porque quem joga sabe, os manuais de board games são praticamente livros, eles são muito, 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 muito grandes, e eu sou muito preguiçosa pra ler regras, então eu sempre prefiro que alguém me explique como joga. Por preguiça mesmo. Já foi em alguma convenção de games? Não, nunca fui em nenhuma convenção de games. O mais perto que eu cheguei disso foi a Comic Con Experience, que no ano passado teve stand da Galápagos, esse ano teve stand da Devir, e foi o mais próximo que eu cheguei de convenção de games. Para qual lançamento você está mais empolgado? Eu não acompanho lançamentos, na verdade, eu faço parte do grupo Board Games Brasil, mas eu não acompanho ali os lançamentos, o que vai vir e tudo mais. Eu tenho alguns jogos que eu gosto, quando os meus amigos têm jogos novos pra gente conhecer, a gente conhece, mas eu não acompanho lançamentos. Qual a sua melhor memória de uma partida? Eu acho que as minhas melhores memórias estão relacionadas a Arkham Horror, porque às vezes a gente tira alguns monstros bem difíceis de matar e tudo mais, e a gente já chegou naquele nível que o nível de horror da cidade já tá ali, tipo, estourando já, o negócio vai vir, aí o monstro aparece, ferra tudo, fica aquele desespero de vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, ai meu Deus, qualquer jogada ali e tal. Acho que Arkham Horror e Last Night on Earth, que é um jogo de temática zumbi, também, que é desses que uma jogada de dado ali decide tudo. Então a gente já teve uma partida bem épica na rolagem de dados aí, que foi pra se lembrar aí, né? Qual a sua pior memória de uma partida? E aí, então, eu volto lá no meu jogo que eu disse que é um jogo que eu não gosto, que é Pandemic, que a gente já perdeu, assim, vergonhosamente muitas vezes, e é sempre muito frustrante, porque tá indo bem, aí de repente sai uma carta de epidemia, sai outra carta, e aí não tem o que fazer, saiu, pá, e aí você perdeu a gente já chegou a jogar, tipo, 10 minutos e acabou o jogo, que a gente perdeu em 10 minutos.
Então é bem frustrante. E eu encaixei aqui uma pergunta que eu achei que era bacana também, que é um jogo com partidas mais polêmicas. Então aqui eu vou deixar 2, que é Game of Thrones, que é um jogo que, sem sombra de dúvidas, ele acaba com amizades direto. Gente, é difícil, a treta rola solta mesmo e não tem o que fazer, eu acho que esse é o objetivo do jogo mesmo. E Resistance, que é um party game nada leve, né? Porque no Resistance é tipo um Cidade Dorme, alguma coisa desse tipo, que é um pondo o outro contra o outro, você tem que provar que você não é o que o outro fala que você é, e aí saem vários bate-bocas, dedo na cara e essas coisas, então são sempre muito polêmicos. Qual é o seu jogo de tabuleiro favorito baseado em livro-série? Então, desses pra mim é o Game of Thrones, o card game. Guerra dos Tronos tem muitas variações no mundo dos jogos de tabuleiro e eu jogo board game, o jogo de tabuleiro mesmo, tradicional. Já joguei a expansão, que é muito, muito boa, e aí um dia na minha vida eu joguei com alguns amigos o card game, que é o de cartas, e eu achei ele sensacional. Eu achei que ele é mais rápido, ele pega mais elementos do livro, e ele é tão possível quanto de tretas e traições, então eu gostei muito, muito, muito Game of Thrones card game. E aí a última pergunta, número 18, qual livro, série você gostaria de ver transformado em jogo de tabuleiro? Então eu acho que um livro que daria um excelente jogo de tabuleiro é o caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie, porque eu fico imaginando um tabuleiro que é uma casa, e aí todos os personagens ali envolvidos numa trama que você tem que descobrir quem é o assassino, mas com umas, assim, sem elementos de sorte, mas por estratégia e tudo mais. Tipo um detetive mais elaborado, seria sensacional. Ou Aniquilação, também, que é aquela pegada weird, bem tensa, eu acho que daria um board game bem legal. Bom, essas foram as 18 perguntas. A Laís tagou algumas pessoas, mas eu, como não tenho ninguém que eu conheço que joga jogos de tabuleiro e tem um canal no YouTube, além da Laís, eu não vou tagar ninguém. Se alguém quiser responder aqui embaixo nos comentários as minhas perguntas, eu vou ficar super feliz em saber as respostas de vocês. Eu vou deixar as perguntas aqui na caixa de descrição. E pra quem quiser, eu fiz no site Board Game Geek, que é um site que é todo especializado em board games, a minha lista de todos os jogos que eu já joguei. Vou deixar aqui na descrição. Então, se vocês quiserem ver todos os jogos que eu já joguei, que eu lembrei de colocar lá, né? Então, estão todos lá naquela lista. Espero que vocês tenham gostado dessa temática um pouquinho diferente da rotina do canal. E eu tenho vontade de gravar mais alguns vídeos de board games, então se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma vontade, alguma coisa assim, também deixem escrito aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram meio perdidos, não deixem de assistir o meu outro vídeo sobre board games, que eu explico um pouquinho mais sobre esse universo. Eu espero também que eu tenha deixado vocês curiosos e com vontade, porque esse é um hobby que vale muito, 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 muito a pena mesmo. E a gente se vê na quarta que vem, e é isso, obrigada! Tchau, tchau!